Eu queria entender isso aí, dessa guerra que o irmão está falando, que quem cria a guerra somos nós, dentro de nós, né? Isso. Verdade. Isso aí é fato, né? Bíblico, né? Quem cria a guerra somos nós. Guerra interna. Isso. E essa é a pior guerra que tem, né? É a Essa pior e a guerra interna, melhor. eu acredito que ela nunca acaba enquanto a gente viver. A gente tem que estar ali batalhando para esse interior da gente no dia a dia. Porque a carne é o espírito. Essa guerra ela só acaba quando morre, quando a gente sai da carne. Enquanto viver em carne, essa guerra é constante. E o entendimento vai aliviando esse confronto no dia a dia. Assim, só o entendimento vai aliviando esse confronto. É uma batalha espiritual todos os dias. Cada dia que a gente levanta, você tem que lutar contra o seu próprio inimigo, que está dentro da gente. Ou seja, a transformação na nossa mente é que vai nos ajudando a entender o que é essa batalha dentro da gente. Aí é onde a gente vai conseguindo se transformar e cessando o céu todos os dias. É você brincando com você mesmo. Com certeza. Eu cuidando de... Quando a gente orava, né, para Deus, para Deus nos livrar dos nossos inimigos, né, como faz, né, aquela oração lá, livrai-nos dos nossos inimigos, amém. Gente, o nosso inimigo está dentro de nós. Nós é que temos que batalhar para nos livrar desse inimigo, porque ele vai continuar na nossa vida, que nem a irmã Cileide falou aí, ó, até o dia que a gente for para a glória, até o dia que nós sairmos o corpo deixar essa carne, entendeu? Então, é a batalha espiritual. Tanto Deus como o inimigo, que é o diabo, está dentro de nós. Ô, irmão Sérgio, vê qual que é a sua dúvida aí, o que está sendo a sua dúvida, a gente vai trabalhando aqui devagar. A minha dúvida são várias. Agora, a respeito do que a irmã Creuza falou, o inimigo está dentro de nós. Se o inimigo não existe, como é que eu faço para me alimentar esse inimigo que está dentro de mim? Ele não existe. Ele existe. Existe. E todo mundo alimenta. Fala, ó, acontece coisas comigo, irmão. Parou de acontecer já há algum tempo. Aqui dentro de casa. Era incrível, cara. As coisas que eu ouvia, o que eu sentia. Eu deitado na cama, eu sentia. Deitar algo ali do lado. Entendeu? Sentia assim, ó, apertando e tal. Eu olhava, caramba. Sabe? Pesadelos. As coisas, sabe? Sim, entendi. Viveu, mas me fala uma coisa, quanto tempo faz que você não sente mais isso? Eu tive um pesadelo aí a semana passada, mas já fazia tempo, irmão. Coisa de meses. Entendeu? Tá, e agora você não está sentindo mais? Meses, por aí, mais ou menos. Né? Eu sentia como se tivesse alguém subindo na minha cama e deitado, sabe? E eu ia olhar e falei, caramba. E qual era o entendimento que você tinha a fora respeito? de casa. Na época, quando você tinha esse pesadelo aí, o que você entendia? O que era isso aí? Isso aí? Bom, eu sei que eu tenho pesadelo porque eu quero falar alguma coisa, a voz não sai. Aí eu entendo que é o pesadelo, que não... Opa, eu tô sonhando, é pesadelo. Mas parece real. Não, tudo bem. Mas aí eu quero falar, o que tá aí? Entendeu? Irmão Sérgio. E não consegue sair a voz. Nós não estamos questionando o fato de você ter o pesadelo. Isso aí é normal acontecer. Mas a questão a questionamento é, o que você entende que é esse pesadelo? O que eu entendo? Você acha que ele é espiritual? É espiritual. Você acha que é espiritual? Eu já ouvi tanta coisa assim, né? Dos anos no sistema religioso,
E eu via que comigo acontecia. Eu falei, não, é espiritual, mas eu... É tipo assim, que era o meu hábito, era cair de joelho no chão e orar a Deus, para que Deus pudesse repreender, entendeu? Essas coisas assim, né? Isso que eu fazia, né? Hoje, que nem esse pesadelo que eu tive, eu escutei uma caixa sendo arrastada do lado de fora de casa. Barulho de caixa de cerveja. Quem trabalhou com bebida conhece um barulho de caixa de bebida, de refrigerante e tal. E eu parecia que estava empurrando, querendo... Falei, não tem nada disso aqui em casa. Ah, Aí eu tentei falar, e eu não conseguia. Aí eu acordei de verdade, levantei e fui olhar, né? Só por olhar também, depois peguei e deitei de novo. Mas isso aí. Enquanto o espírito, que irei no caso, era uma falou, a gente tem que lutar todos os dias contra esse inimigo que está dentro de nós, né? é, Como que é? Como tá. que é a luta? Você consegue ficar 24 horas ligado no trono de Deus? Primeira coisa, irmão Sérgio, a gente precisa entender o que é o espiritual e o que não é espiritual. Esse pesadelo seu aí, nenhum dele é espiritual. Nenhum. Isso é tudo relacionado ao ser humano mesmo. Entendeu? Foi dito para você que era espiritual, você acreditou que era espiritual e você viveu como sendo espiritual por muito tempo. E isso te incomodou. Tem gente que não tem nenhuma noção do que é espiritual, ele tem o mesmo pesadelo, a mesma coisa que acontecia com você acontece com a pessoa, e ele não tem entendimento nenhum espiritual e nenhuma pretensão espiritual. Entendeu, irmão? Então, se você quiser entender isso dentro da perspectiva da realidade, é uma coisa, agora dentro da expectativa da religião é outra. E o que a gente passa aqui é dentro da realidade. Então a gente quebra o mito religioso e traz aqui o entendimento real daquilo que é a realidade dentro da visão daquilo que Deus é para nós. Então Eu sempre esse é a falei, questão. eu quero ver a verdade, na realidade, né? É a realidade, é. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. A gente usa sempre a Bíblia, né, irmãos? É a nossa base, não tem jeito. Irmão, muitos dizem que a Bíblia não tem nada a ver com nada, Sim. era para aquele tempo, era para o passado, mas tudo que a gente traz aqui é com base bíblica, correto? Então, em Romanos, capítulo 7, nós vamos começar a ter uma noção do que é isso aqui, que os irmãos tanto falam aí que o irmão Serginho gostaria de aprender. Então, Romanos, capítulo 7. O capítulo 7 de Romanos está falando do assunto da lei, libertos da lei. Logo, irmãos, nós vamos entender como os nossos irmãos da época entendiam que era da lei de Moisés, era libertos da lei de Moisés, tá? Que era o mais natural para aquele povo e para aquela época. Beleza, isso aí é o evangelho histórico, tá? Isso é o evangelho teológico, isso é a mais pura verdade histórica e teológica. Só que a nossa proposta aqui é falar do histórico e do teológico? Não. Porque o histórico e o teológico, ele te dá a ciência, ele te dá sabedoria e te dá um entendimento naquilo que é a proposta deles, tá? Do teológico e do histórico. Só que essa palavra, a finalidade dela era fazer o quê? Era trazer uma verdade para que as pessoas soubessem o certo dentro da teologia e o errado dentro da teologia, o certo dentro do histórico e o errado dentro do histórico, ou era essa palavra, a intenção da palavra é falar a respeito do testemunho de um homem? O que os irmãos me falam? Isso aqui está testificando, está testemunhando a respeito de um Cristo, ou isso aqui está corrigindo, consertando o entendimento histórico, o entendimento teológico? Ou está dando uma luz para o entendimento histórico e teológico? O que vocês acham? Você acha que o Paulo está aqui com a intenção de corrigir a teologia, de corrigir a história, a ciência, ou ele está aqui testificando a respeito de nós? Agora sim, agora eu entendi. Testificando a respeito de nós. Nada de teológico, não. Testificando a respeito de nós.
Vocês têm certeza e convicção disso? Sim. Embora o texto está falando do quê? Do teológico e do histórico. O texto é real, tá, irmãos? Falando literalmente do teológico e do histórico. Só que eu preciso da revelação desse texto a respeito de quem? Daquilo que é a finalidade dele, testemunhar a respeito de mim. É isso que a gente precisa entender. Então é dito assim, olha, agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Essa é a pergunta que ele faz. A lei só se aplica enquanto a pessoa vive. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério, mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Interessante, viu, irmãos? Eu acho interessante porque é o seguinte, se nós não prestarmos atenção na revelação, a gente perde o sentido do texto. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, irmãos? Olha que sabedoria, que entendimento tinha esse homem, tá? Ele está dizendo assim, olha, vocês morreram. Vocês estavam casados com uma lei, mas vocês morreram. Exato. E se vocês morreram, então vocês não têm mais obrigação nenhuma com essa lei. É como é dito aqui no versículo 4, olha, assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Então, como que é o entendimento nosso de vida? Nós estamos unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos? Ou ainda não estamos unidos com ele? Como diz aqui o versículo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Mas será verdade isso, Paulo? Mas isso aqui é questão do quê, irmãos? É questão do ser, irmãos, da realidade, da verdade. Isso aqui é verdade. Todo homem está unido, mas ele só vai revelar essa união se ele entender isso. Se ele não entender isso, ele não vai revelar essa união. Quando é que você entendeu que você estava casado? Então você passou a viver uma vida de casado. O dia que você entendeu que você estava casado, você passou a viver uma vida de casado, de compromisso com a pessoa com que você casou. Enquanto você entendia que você era solteiro, você não tinha essa vida de compromisso com a pessoa que você casou. Era diferente os compromissos. O compromisso do namoro é um, do casamento é outro. Então, mas é tudo questão do quê? De compreensão. Se você pegar uma pessoa que não tem a condição do entendimento e casar ela com alguém, com uma outra pessoa que também não tem a condição do entendimento, e falar para ele, ó, vocês estão casados, eles vão entender que eles estão casados? Não. Porque o casamento se dá quando há o entendimento do casamento. E aqui também acontece a mesma forma. E como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Qual que é o resultado? Do entendimento. Quando eu entendi que eu morri com Cristo e que eu ressuscitei dos mortos. Agora estou ressuscitado dos mortos com
Cristo, já não estou mais morto. Versículo 5 vai falar assim, irmãos, olha, quando éramos controlados pela natureza humana. Por que ele fala quando éramos, sendo que hoje, nos dias de hoje, nós temos visto aí a natureza humana controlando ainda? Porque ainda assim é questão de entendimento. Se você entender, assim como o casamento, que você não é mais dominado pela natureza humana, que é o diabo, que é o inimigo, que é o contrário a Deus, que é o anticristo, que é a representação da lei de Moisés, tá? O homem tem que fazer. Se você entender isso e passar a viver esse entendimento, então você não será mais controlado pela natureza humana. Mas porque quando éramos controlados, o que acontecia? Desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Não atuava lá fora, né, irmãos? Não atuava no Bolsonaro, não atuava no Putin, não atuava nos outros presidentes, né, ali, nos políticos, não atuava neles. Eles atuavam aonde? Os desejos pecaminosos atuavam aonde? Dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus. Então a lei que era para ser boa só trazia para mim o quê? Desejos maus, que produzia uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Por que a lei produzia obras pecaminosas, irmãos, e o resultado era a morte? Por que ela produzia essa colheita de obras pecaminosas? Por que a lei não tinha o poder de produzir obras boas? Mas a lei produzia obras pecaminosas. Porque a lei colocou o homem na árvore do entendimento do certo e do errado. O entendimento do bom e do mal, do bem e do mal. Então a lei, o homem olhava para a lei e falava assim, olha, eu consigo guardar essas leis. Bom, se é uma obra feita pelo homem, então a colheita dessas obras é pecado. Mas, irmão Arlindo, a pessoa está dizendo que ela está cumprindo a lei. Sim, se ela cumprir toda a lei, todo o tempo todo, irmãos, ainda assim são obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Tem muita gente que não entende isso. Tem gente que acha que a lei podia salvar. Se a pessoa cumprisse a lei, ela seria salva. Não, nunca pôde salvar. A lei não salvou ninguém, não salva ninguém. Porque o objetivo da lei era matar e não salvar. Então, se você enxergar a lei e não cumprir a lei, você está morto. Mas se você enxergar a lei e cumprir a lei, você continua morto. Porque o ministério da lei é a morte. Só que tem gente que não entende isso até hoje, irmão. Tem gente que acha, olha, se os hebreus cumprissem toda a lei, eles seriam salvos. Está escrito isso na Bíblia. Mas quando você vê os homens de entendimento espiritual dizendo que não, que eles se cumprissem toda a lei, ainda assim, eles estariam no ministério da morte, aí a sua mente vai se abrindo. Versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Qual que era o poder da lei? Morte. Mas quando nós morremos com Cristo, nós morremos para esse poder da morte. E agora que morremos para o poder da morte, podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova. Bom, então tem uma maneira antiga de servir a Deus e uma maneira nova. A maneira antiga é servir obedecendo o quê? A letra da lei. E a maneira nova é vivendo no Espírito. Então, a maneira antiga de servir a Deus era dentro do entendimento do certo e do errado. Essa era a maneira antiga de servir a Deus. Os homens serviam desse modo.
Mas embora até hoje os homens continuam servindo desse modo, tá, irmãos? A grande maioria aí, eu digo para você que muita gente só sabe servir a Deus da maneira antiga. Não aprenderam até hoje a viver da maneira nova. Porque a maneira nova é você deixar a árvore do entendimento do que é certo e do que é errado e passar a viver da árvore da vida, viver no Espírito. Essa é a maneira nova de você servir a Deus depois da vinda de Cristo, do ensinamento de Jesus, do ensinamento dos apóstolos. O homem deveria ter aprendido a servir a Deus de que forma? A viver Deus de que forma? Da maneira nova, que é vivendo no Espírito. A partir do versículo 7 fala assim, olha: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Não, a lei de Deus nunca foi pecaminosa, tá, irmãos? Claro que não, ele responde aqui. Por que que a lei de Deus, não sendo pecaminosa, ela é o ministério da morte? Porque a lei de Deus revela o quê? O homem. A lei de Deus, ela mostra o homem naquilo que ele é. Então, ela é o ministério da morte. Embora ela mostre para o homem quem o homem é, ela não resolve o problema do homem. Ela resolve o problema da teologia. Ela resolve o problema da história. Ela resolve o problema da ciência. Mas ela resolve o problema do homem? Não, ela não resolve o problema do homem. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei de Deus, foi essa lei que me mostrou o meu pecado. Eu só consegui enxergar o meu pecado, por quê? Porque eu olhei para esse espelho. Eu olhei para a lei e a lei refletiu a minha imagem, mostrou para mim quem eu sou. E aí eu consegui enxergar quem eu era. Só que depois eu esqueci quem eu era e passei a viver de acordo com o certo e com o errado. Eu olhei a imagem no espelho e logo me perdi dessa imagem. Eu esqueci quem eu era. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Então, a lei só mostrou para mim quem eu era. O objetivo da lei era esse, mostrar para o homem quem o homem é. O homem deveria olhar para a lei e se sentir envergonhado, se sentir incapaz. Mas o homem olhou para a lei e falou assim, agora deixa comigo, que agora está comigo. Né? Tudo que o Senhor disser, faremos. Não é essa a palavra usada? Deus nem tinha dado a lei para eles ainda, ele já estava batendo no peito e dizendo, olha, Senhor, tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. Deus sabia que eles não fariam nada, né, irmãos? Que não teria condições. Mas o homem tinha esse entendimento, achava esse achômetro dele, né? Versículo 8 fala assim, mas o pecado usou esse mandamento para despertar onde, irmãos? Na humanidade, fora de mim. O problema está lá com os homens. Eu estou insistindo nisso para vocês entenderem, tá, irmãos? Isso aqui é muito sério. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar onde? Dentro de mim, todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então, o mal, ele está onde, irmão? Dentro de mim. Está aqui, está claro, tá, irmãos? O mal sempre esteve dentro de mim. O diabo sempre esteve aonde? Dentro de mim. Onde está o Satanás? Dentro de mim. Onde está o anticristo? Dentro de mim. Onde está o problema da minha vida? Dentro de mim. Quem que é o culpado dos meus fracassos? Eu mesmo. Sou eu mesmo. Por quê? Porque o mal sempre esteve onde? Dentro de mim. Então, houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Isso aqui mostra, irmãos, que esse versículo aqui ele revela para nós que esse texto não está falando do apóstolo Paulo. Ele está falando do homem coletivo. Ele está falando do testemunho desse homem. Eu já falei várias vezes com os irmãos a respeito desse assunto. É um assunto que a gente já está... É bem recorrente aqui nos nossos estudos, né? Mas houve um tempo
em que eu vivia sem a lei. E, no entanto, tomei conhecimento do mandamento e o pecado ganhou vida. Então, quando veio a lei, o pecado matou o pecado, pelo contrário, deu mais vida ao pecado. O pecado aí ganhou mais poder com a lei. E eu morri. Quando o pecado ganha vida, o que acontece? Eu morro. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, eles trouxeram, em vez disso, o quê? Morte. Está muito claro, irmãos. Isso aqui é muito claro. Mas será que nós temos a condição hoje de entender e viver isso? Temos. Mas por que nós não entendemos e vivemos? Porque isso está longe daquilo que é o primordial dos ensinos da humanidade. As pessoas estão interessadas em outras coisas e não nessa verdade. Então o pecado, ele se aproveitou desses mandamentos e me enganou. E fez uso deles para me matar. Olha como o pecado é inteligente, né, irmãos? Ele usa os mandamentos e mata a pessoa. Então entenda isso, irmãos. O que o pecado usa para matar? Ele usa o quê? A Bíblia, a palavra. Ele usa os mandamentos. Tanto é que o pecado, ele fala para Jesus: tu tá com fome, filho. E se tu é filho de verdade, começa a transformar todas as suas pedras em pães. Ao pecado usando o mandamento, a palavra, irmão. Então a palavra, ela é manipulável. O texto é manipulável. Você pode pegar qualquer situação para justificar o seu erro, o seu fracasso, o seu certo ou o seu errado, usando o quê? A palavra da Bíblia. Você pode usar os mandamentos para justificar o teu certo e o teu errado. Isso aí você vai encontrar muito. Aí você vê os irmãos aí discutindo e falando e tal, e aí eu pergunto para vocês, eles não têm a razão naquilo que eles estão falando? Tem. Por quê? Porque eles estão dentro do mandamento. Eles pegam esse mandamento que está enganando eles e usam esse mandamento como verdade. Mas essa verdade deles é destrutiva. Porque ela é engano. Ela não é a verdade. Mas parece uma verdade, irmão Arlindo. Tem cara de verdade, tem jeito de verdade, tem cheiro de verdade, tem sabor de verdade, tem cor de verdade, tem natureza de verdade, mas não é a verdade. Por quê? Porque o pecado, ele se aproveita dos mandamentos e engana. E faz uso deles e mata. Você acha que aquela guerra lá que os irmãos estão discutindo, tanto de guerra aí, você acha que o presidente lá, ele não tem certeza do certo dele? Por que ele foi para a guerra? Porque ele acha que ele está certo e que o outro está errado. E por que o outro não buscou a paz? Porque o outro presidente acha que é ele que está certo e que aquele que está bombardeando está errado. Então o certo e o errado faz o quê? Mata. E eles têm respaldo aonde? Nos mandamentos. Porque os mandamentos tomados pelo pecado engana. Então, uma mente anticristo usa a Bíblia para matar. Usa Deus para poder fazer valer os seus projetos, as suas projeções, aquilo que ele projeta. Aí o versículo 12 diz assim: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Tá, eu tenho um mandamento que é santo, irmãos, que é justo, que é bom, mas se eu tomar esse mandamento com a mente errada, com o espírito errado, ele se torna o quê? Ruim, mal, ele mata, ele detona. E é incrível isso, né, irmãos? Como que pode isso estar constante no nosso dia a dia? Constantemente você vai ver isso. O versículo 13 diz assim: mas, então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Uma pergunta. Mas a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom
para me condenar à morte. Então, o pecado, ele usa o que é bom. Olha, mas isso aqui é tremendo. Então, quando você vai conversar com os irmãos falam assim, ó, eu não concordo, irmão Arlindo, com esse tipo de palavra, porque em tal lugar está escrito isso. Sim, está escrito. Aí você não tem como contestar com a pessoa, por quê? Porque a questão ali não é o que está escrito, irmãos, é a mente da pessoa. O que está errado é o entendimento da pessoa, não é o que está na palavra que está errado. Mas a pessoa toma a palavra para justificar o que está onde? No espírito dela. Por isso que a palavra é o Espírito. Então, você toma aquela palavra de forma errada, você tomou a palavra com o Espírito imundo. Se você toma aquela palavra com a visão de Deus, você tomou aquela palavra com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não é algo que te possuiu, mas é aquilo que é o entendimento na sua essência. É aquilo que te dá entendimento na sua essência, que é a palavra. Então, Jesus, ele tomou a palavra com o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, ele fala assim, olha, nem só de pão vive o homem. O homem vive com toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, o diabo fala para ele, pula daqui porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Não era a palavra? Era a palavra. Mas estava sendo tomada com o espírito errado. E aí ele corrige isso dizendo, o espírito certo é, não tentará o Senhor teu Deus. Esse é o Espírito Santo. O espírito profano, imundo, ele fica tentando Deus, ele fica se jogando na vida e pedindo para Deus, conserta. E a responsabilidade sempre é de Deus. A culpa sempre é de Deus. Então, nós estamos orando para Deus tirar o presidente do local que ele está, para que o mundo dê certo. E nunca a responsabilidade é nossa. Não é? Porque o espírito dessa pessoa não está santo. Está profano. Ele não está entendendo. Mas a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível. Usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins. Olha como que ele é terrível, né, irmãos? O mandamento é pecado aí, é terrível. Ele usa o mandamento para os seus próprios fins. Versículo 14, começa a falar aqui é sobre a luta contra o pecado. Agora vamos entender como foi a luta desse apóstolo aqui, ou melhor, desse homem contra o pecado. Então, o problema está na lei? Não. Você vê os irmãos da graça pregar que o problema não estava na lei, ou que o problema estava na lei, irmão? Porque eles não entenderam que o problema sempre esteve dentro de nós. Então, o problema nunca esteve na lei, pois a lei ela é espiritual e boa. O problema sempre esteve onde, irmãos? O problema está em mim. Meu irmão, por que o problema está em mim? Não está em mim, não. O problema está na lei, o problema está na igreja, o problema está no governo, o problema está no prefeito, o problema está no meu patrão. Não, o problema está em mim. Por que o problema está em mim? Porque eu sou humano e escravo do pecado. Esse é o problema. Eu sou escravo do pecado. O que o pecado faz? O pecado toma um mandamento e acha nesse mandamento a razão do certo e do errado. Então o problema está em mim. Aí ele fala assim, ó, esse homem, ele não entende, né, irmãos? Eu não entendo a mim mesmo. Eu não entendo. Então, por que nós falamos que a libertação da pessoa está em ela conhecer quem ela é? Porque é isso aqui que está mostrando para nós, irmãos. Ó. O problema nunca esteve na Bíblia, nunca esteve nos Hebreus, nunca esteve na teologia, nunca esteve na história, nunca esteve na ciência, nunca esteve no certo e no errado. O problema sempre esteve onde? Em mim. Por quê? Porque eu não entendo a mim
mesmo. Então, o que Deus veio fazer, irmãos? O que Jesus veio fazer? Jesus veio consertar a teologia dos hebreus? Não. Não veio. Ele veio consertar os fatos históricos? Não, não veio. Ele veio para falar para mim quem estava certo, quem estava errado? Não, não veio. Não é esse, nunca foi e nunca será esse o objetivo de Jesus. A missão de Jesus era mostrar para a humanidade, para o homem, quem de fato nós somos e quem é o Deus que nos criou. Por isso ele diz, olha, era Pai nosso que estás no céu. É o pão nosso que ele nos dá. Então ele começa a trazer o entendimento de quem nós somos. Mas o apóstolo aqui ele diz, olha, não entendendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Mas por que, Paulo, que o homem querendo, ele estuda, ele se aprofunda, ele estuda a teologia, o judaísmo, ele se aprofunda nos textos ali, no conhecimento, porque ele quer fazer o que é certo. E ele quer viver fazendo o que é certo. Aí o Paulo fala assim, mas mesmo querendo fazer o que é certo, eles não fazem. Por que eles não fazem? Então, os irmãos que estão lutando pelo certo aí, eles estão conseguindo fazer o que é certo? Não, não estão, irmãos. Infelizmente, não estão. Por quê? Porque em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Então, tudo que eu não quero fazer, é o que eu estou fazendo. Por quê? Por quê? Porque esse homem, ele sai do propósito, ele sai do espírito da coisa. Porque o espírito de Deus é fazer com que a gente viva da árvore da vida, do espírito, e não do certo e do errado. Mas tem gente lutando, se matando e vivendo pelo certo e pelo errado, mas eles não conseguem viver o certo e o errado. E é isso que está matando as pessoas, porque eles querem fazer o certo, não conseguem fazer o certo, então eles estão fazendo tudo que é o quê? Errado. Então eles estão fazendo o que eles mais odeiam, que é errado. Mas eu estou pregando certo, mas isso aí é errado. Como que pode? Não é, irmãos? Como que uma mente humana, natural, aí, diabólica e perversa vai entender o que esse homem trouxe para nós de entendimento? Não vai entender. Só uma mente de Cristo vai entender o que ele está dizendo aqui. No 16 ele fala assim, mas se eu sei que o que faço é errado, assim mostra que concordo que a lei é boa, porque a lei só mostrou para mim isso aqui, ela só veio para revelar que tudo aquilo que eu faço é errado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Por que o pecado que habita em mim que faz o que é errado? Porque o pecado que habita em mim, ele fala para mim que eu posso fazer. Então, eu estou fazendo o que é errado por causa do pecado que está em mim. Aí no 18 ele fala assim, ó, e eu sei que em mim, isso é, em minha natureza humana, preste atenção nisso aqui, irmãos, preste atenção nisso aqui. Na minha natureza humana, não há nada de bom. Então, eu vou ficar pregando para vocês assim, irmãos, vocês têm que entender para fazer o bom, para fazer o certo. É isso que eu tenho que ficar pregando para vocês, irmãos? Não. Porque o homem, na sua natureza humana, ele não consegue fazer nada do que é bom. Mas, irmão Arlindo, não é bom que as pessoas façam as coisas que estão melhorando a vida dos outros? Será que é bom? Na visão de Deus? Ou seria melhor se eles ensinassem para as pessoas quem de fato as pessoas são? Eles ajudariam dentro daquilo que é a perspectiva de Deus e não a expectativa daquele que está ali.
Na minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Então, quando você quer fazer o que é certo, dentro da expectativa sua, dentro da sua expectativa, você quer fazer o que é certo. Você acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo, fazendo aquilo ali. Você está fazendo certo, irmãos? Não, não está. Porque você não consegue fazer o que é certo. Eu estou falando a mais pura essência da palavra para vocês, tá, irmãos? Isso aqui é a maior realidade, que o homem não gosta de ouvir isso. O crente não gosta de ouvir isso. A pessoa que está na graça não gosta de ouvir isso. Porque isso aqui é a verdade. Mas conhecereis a verdade. E a verdade te liberta. Não é você que se liberta, é a verdade que te liberta. Quando você aplica essa verdade te liberta. Então eu quero fazer o bem. Quero. Mas eu não faço. Eu não quero fazer o errado. Mas ainda assim o faço. Então, qual que é a condição aqui desse homem? Esse homem que ele está apresentando para nós é o homem que vive do quê, irmãos? Do certo e do errado. Eu quero fazer o certo, mas não faço. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o errado, mas eu faço. Você consegue identificar certinho aqui o que é viver da árvore do certo e do errado. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim. É esse que faz. Assim descobri, olha aqui, irmão. Preste atenção a partir daqui agora, hein? Tremendo. Assim descobri essa lei em minha vida. Que lei? A lei de Moisés? A lei dos 10 mandamentos? A lei dos 613? Não. Eu descobri esta aqui, ó. Esta. Eu descobri esta lei em minha vida. Que lei se descobriu? Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está onde? Presente em mim. Poxa, irmãos, mas esse apóstolo aqui, ele não pregava Deus. Não é possível que esse apóstolo está pregando a realidade de Deus. Como que a pessoa fazer o que é certo, o mal está nela? Como que pode isso, né, irmão? Isso aqui é para derrubar a religião, né, irmão? Isso aqui era para colocar o mundo de ponta cabeça, né? Esse ensinamento do apóstolo aqui. Assim descobri esta lei em minha vida. A lei de Moisés? Não. A Torá? Não. A Taná? Não. O que você descobriu na sua vida? Que quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está onde? Presente. Onde? Nas pessoas? As pessoas não permitem que eu faça o que é certo? Não, irmãos. O mal sempre esteve onde? Em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, a outra lei, na onde? Nas tábuas? Na Bíblia? Não. Essa outra lei está onde? Dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece onde? Dentro de mim. Eu acho que é esse aqui o versículo chave para a gente estar falando aqui hoje, tá, irmãos? Eu vou até deixar ele aqui mais evidente, para que os irmãos entendam aqui facilmente. Ó. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra. Essa lei, ela vive constantemente em guerra. Onde, irmãos? Com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. 24 fala assim, ó. Como sou miserável. Irmãos, essa condição, ela deve ser vivida por nós. Bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que o Espírito o fez entender a sua miséria, o miserável, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Como sou miserável.
Olha só que reconhecimento pelo Espírito. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? A pergunta. Aí ele responde com o versículo que termina dizendo assim: graças a Deus. A resposta está onde? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é? Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Está aqui, tá, irmãos? Aqui finaliza o capítulo 7, tremendamente, tremendamente iluminador, um resplendor de luz, de glória, um resplendor de entendimento, de sabedoria, de graça. É algo assim para você meditar o tempo todo, entender e viver essa maravilha. Espero que os irmãos tenham entendido. Pois então, das dificuldades, né, da lei, dos mandamentos ali, o problema... Eu sempre falo que quando você nasce, você não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade, não tem problema, né? Você não tem dor, você não tem nada. Você nasce perfeitinho. A partir do momento que você conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, você começa já ter problema. Aí você começando a ter problema, se você não conhecer você mesmo, você vai achar que o problema está lá fora. Vai estar sempre fora de você. E onde que não está? Pois aí a maioria é que você não conseguiu escutar aí a leitura que o irmão fez. Ali disso, sempre esteve dentro de mim os problemas, sempre os defeitos, as minhas bagunças sempre é de mim. Então eu tenho que me conhecer. Eu conhecendo acabou o problema. Eu hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema. Agora o mundo está cheio de problemas, mas isso aí já é problema fora, né? Então, mas o meu problema mesmo é dentro de mim. Então não tem como eu ficar preocupado com o presidente, com o governo, eu não me preocupo com nada disso aí, sabe? Porque eu já me conheci onde é quem eu sou, quem eu revelo, a minha natureza, a minha origem. É mais ou menos o que eu posso falar aí. Como amenizar a guerra interior, né? Aí é como está dizendo aí o irmão Valdeci. Então, a guerra interior, a primeira coisa, a gente tem que se autoconhecer mesmo, né? Se autoconhecer e tentar se autodominar. Infelizmente ou felizmente, a responsabilidade é todinha da gente. A gente fica buscando, muitas vezes, conforto externos, né? Troca com os irmãos, isso a gente tem que fazer, eu faço sempre, tem bastante amigas que me procuram para isso, mas a pessoa, a responsabilidade se torna todinha dela mesma. Ela tem que se autoconhecer, amenizar essa luta dela da carne e o espírito, né? Ela tem que tentar se autodominar mesmo. Eu vou buscar paz dentro de mim. Olá, bom dia a todos, bom dia, irmão Serginho, bom dia, irmã Creuza, irmão Valdecir, irmã Cirleide, irmão Arlindo, bom dia. Assim, eu peguei parte aí do estudo, né? O início aí eu não cheguei a pegar muito, mas assim, a parte que eu peguei ali eu já deu de dar uma ideia aí sobre o assunto, né? Ali, essa passagem aí que o apóstolo Paulo usa ali, sempre no sistema religioso, a gente sempre entendeu de uma maneira que é as cobiças, as coisas que estão dentro dos desejos da pessoa, isso que leva a pessoa a fazer aquilo que não quer, porque pelo Espírito não quer fazer aquilo, porque sabe que aquilo ali vai trazer prejuízo. Então, se tu der ouvido à tua carne, à cobiça, der ouvido à avareza, der ouvido, né, tudo isso aí, ele vai te levar a um prejuízo
Então, tu não queres fazer isso, mas só que a tua carne deseja isso. Então, toda a vida, tu estás numa guerra. E o que eu ouvi ali, assim, que tu vence essa guerra sabendo que isso daí não faz parte mais da tua vida. Mas só que, assim, nós, como a irmã Sileide colocou, nós estamos na carne ainda, nós não estamos no espírito. Porque se fosse para nós viver assim, esquecer que isso existe dentro de nós teria que estar totalmente no espírito e não mais na carne. Mas nós estamos, quando nós estamos nesse corpo, nós estamos nessa guerra. Sempre aquilo que está dentro de nós nos impulsiona. Sempre o pecado que habita em nós nos impulsiona a fazer essas coisas que vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer consequência. Como a irmã Silene colocou, temos as responsabilidades. Nós temos muita responsabilidade daquilo que nós fazemos. Por isso que nós temos que vencer sempre o mal que habita em nós com o bem. Vença o mal com o bem. Então, imagina, uma pessoa, né? Vamos usar uma comparação que o próprio Jesus usou, né? Uma pessoa vem e te esbofeteia. O que habita dentro de ti vai dizer? Revida. Revida. O ódio que nasce dentro de ti vai dizer para tu revidar. Revidar com a mesma força ou até pior. Então, o que acontece? Mas segundo o ensinamento, não é para tu revidar. Porque isso é o mal que habita em ti que faz isso. Essa vontade de revidar. Moisés, quando viu um egípcio, né, batendo num judeu, ele foi lá, matou o egípcio, enterrou na areia, e ele revidou. E depois sofreu as consequências lá na frente, por ter revidado. Então, sempre assim, a lei que habita em nós, ela de certa forma é boa, mas ela mostra o pecado que habita em nós. Ela mostra a natureza que habita em nós. Então, quando alguém diz não faça isso, e aí a pessoa acaba fazendo, então ela sabe que ela tem que vencer esse fazer pelo Espírito. Mas só que nós estamos na carne. Então, quando nós estamos na carne, sempre tem essa vontade contrária dentro de nós. Então, é isso que eu entendi desde o começo, desde, né, na época da religião, aí, desde meus 18 anos, né, muito mais antes, né, eu estudava já com outras seitas religiosas aí, né, de 18 anos, eu entrei na igreja evangélica, 30 e poucos anos ali, eu sempre entendi dessa forma, que os desejos dentro de nós é aquilo que nos impulsiona a fazer aquilo que nós não queremos. Então, há uma coisa dentro de nós que diz assim, não, eu não quero fazer isso porque isso vai trazer consequências. Mas aquele desejo de vingança, vejo quando, né, a pessoa tem alguém que, né, faz um mal contra ti, nasce um desejo de vingança. Então, é um mal dentro de ti que tu queres, né, tu não queres fazer, por dentro de ti tu diz, não, eu não quero fazer, mas só que tu não se aguenta. Aquilo que te corrói dentro de ti, que tu entendesse. Então é isso que é uma coisa que nós temos que dominar, porque nós temos responsabilidade de dominar isso. Então é isso aí, meus queridos. Bom final de domingo aí a todos. Amém, irmão Paulo, muito bom. O que eu acho que o irmão Sérgio ficou meio confuso foi quando eu falei, né, que tanto Deus como o diabo está dentro de nós. E esse diabo, irmão Serginho, é a nossa mente carnal, nosso entendimento humano, entendeu? Aí você vê, às vezes as coisas não dão certo para você, para mim, aí você fala, é culpado do meu filho, é culpa da minha esposa, é culpa do meu genro que eu não estou melhor. Mas o que a gente está fazendo para mudar isso? É fácil, né, a gente colocar a culpa nos outros, como muitas vezes eu fiz isso, e as coisas não davam certo para mim, eu culpava os outros. A partir do momento que eu entendi que sou eu que tenho que fazer dar certo, sou eu que tenho que viver as coisas certas, as coisas boas, a transformação, a minha vida foi mudando. Então, é por isso que eu falo, e a gente sabe disso, que o bem e o mal está dentro de nós.
Às vezes a gente quer, como o apóstolo Paulo falou, você quer fazer o bem e você não faz. Por quê? Porque você visa o bem para você. A partir do momento que a gente visar o bem para o nosso irmão e saber que a gente tem que se doar, a gente é essa mesa, né? Nós estamos dispostos para ceder a nossa carne aos nossos irmãos todos os dias. Ou seja, nós somos a oferta diária para os nossos irmãos. Então, é onde a gente vai entendendo que o bem e o mal está dentro de nós. Então, cabe a nós optar em fazer o bem ou fazer o mal. Mas isso também não vem de nós, irmãos. Isso vem de Deus. É a própria transformação de Deus na nossa mente, no nosso entendimento. Quando eu entender que o melhor para mim é servir o irmão, aí eu vou estar fazendo o bem. Esse é o que agrada a Deus. Agora, quando eu entender que o mal que eu quero fazer para o meu irmão vai me beneficiar, isso não agrada a Deus. Então, eu não estou sendo um Cristo. Por isso que o bem e o mal existe dentro de nós, dentro do nosso entendimento. É onde a gente tem que ter a transformação feita por Deus na nossa mente. Aí você vai viver da árvore da vida, porque você sabe da onde você veio, o que você está fazendo e para onde você vai voltar. Ou seja, tudo em nós é Cristo, Cristo e Cristo. Amém? Amém. 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 Alguma pergunta, Sérgio? É como sanar isso aí, né? Esse conhecimento aí de saber, a irmã falou, você está fazendo, não é bom para você, mas é bom para o seu próximo. E como que você consegue suportar? Se não vai ser bom para você, e é bom para o seu próximo, né? Como saber se vai estar... Se fazer o bem, vai estar vivendo na árvore da vida ou da árvore do bem e do mal? Correto. Essa é a questão, né? Como Jesus, quando fez todo aquele sacrifício, foi em favor dele? Não foi. Foi em favor da humanidade. Ele estava assim, com certeza, ele sentia dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, mas tudo que ele fez foi por quê? Por amor a nós. Então, é aí onde a gente começa a entender o que é você... como é que fala? Ser a bênção aqui. Não ser abençoado, porque nós já fomos abençoados na religião celestial. Então, como tem aquela da ceia lá, né? Põe diante de mim a mesa, né, Orlindo? Como é que fala mesmo aquele versículo lá? Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, quem está sendo oferecido, quem está sendo ofertado nessa mesa? Somos nós, irmão. Entendeu? E a gente entendia que aquilo ali era um banquete para a gente saciar. E não é dessa maneira. Nós somos a oferta diária para os nossos irmãos. Amém? Entendeu, irmão Serginho? Sim, mas entendi. É impactante. É bem impactante mesmo, porque quando você começa a entender isso, irmão Serginho, a nossa vida dá uma guinada muito grande, muito grande. Aí você veja como a gente ficou perdido no passado, como a gente fez as coisas que só agradavam a nós, só beneficiava a nós mesmos. E quando você tem esse entendimento, aí você começa a glorificar a obra de Deus na sua vida. Né? Foi o que foi falado no início, irmão, que eu entendi mais ou menos o que o irmão Arlindo falou, né? 90% das pessoas ou mais só querem o seu próprio bem, né? Não quer se doar, né? Não quer se doar para o próximo. Uhum. Quem se doou para o próximo 100% foi Jesus, né? Pois é. Por que que no sistema religioso
os pastores, os missionários, fazem aquela aglomeração, fazem aquela lavagem cerebral na cabeça da pessoa, para a pessoa ficar dependente deles ali. Por quê? Porque eles estão se beneficiando disso. Eles não estão se doando aos irmãos, eles estão se beneficiando. E eles não estão sendo um Cristo verdadeiramente. Por quê? Porque eles não entenderam o que é ser um Cristo, o que é fazer a obra de Deus. Eles pensam que a obra de Deus é feita por mão de homens, e não é essa obra que Deus quer. Essa obra não agrada a Deus. Amém? Eu já acredito que eles entendem, sim. Eu já acredito que eles entendem, sim, só que eles não deixam, não querem que as ovelhas deles entendam, porque senão eles não vão ter o que eles querem. Vão perder o pasto, né? Amém. Irmã Clarice, pode falar. Não, eu peguei o barco andando, eu só queria dar um bom dia para vocês, um bom final de semana. Um abraço a todos, um bom final de semana. Amém. Vou fazer aqui na folha de banana hoje, vamos aproveitar o rango. Nossa, maravilha, hein? Maravilha. Um abraço a todos aí. Amém, irmã Clarice. Um grande abraço aí, bom final de semana. Ô, irmã Donata. Irmã Donata, tá com a palavra também. Bom dia a todos. Bom domingo aí para todo mundo. É tanta coisa para falar e, ao mesmo tempo, não sei expressar, mas tudo o que o Paulo falou é relacionado com a árvore da vida. A partir do momento em que a pessoa adquire o conhecimento da origem dela, ela deixa de ter esse conflito. Ela passa a não ter mais dor de cabeça, problemas. Ela não tem mais esse tipo de conflito na cabeça dela. É como o irmão Valdecir fala, tá tudo bem e vamos seguir em frente. Acabou o problema. Não tem mais. Amém? Amém. 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 Mais alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Eu queria dizer que a partir do momento que a gente consegue dominar o Jardim do Éden, acaba todos os problemas. Pois é. Acaba todos os problemas. É viver o aqui e agora e viver eternamente. Isso é fato. Então, amém. Glória a Deus. Só tem que ter um controle do Jardim do Éden aí. O Jardim do Éden está implantado desde quando você nasce ali. Para que você começar a conhecer as ordens que foi dada aí, aí você vai ter sua escolha aí. Aí você pode escolher o certo, o errado, você vai ter o conhecimento do bem, do mal. Mas você dominou o Jardim do Éden, você já está no segundo andar. É verdade. E o povo querendo dominar o Jardim do Éden dos outros, né, irmão Valdeci? Não tem como. Eu ia só complementar aí o que o irmão Valdeci falou. Ei, mas esses cachorros. Porque ele disse, dominando a árvore da vida acabou o problema. Então, para muitos, confunde, fala, uai, mas tô fazendo de tudo e os problemas estão vindo. Eu sempre digo para os irmãos, os problemas, eles continuam vindo. Muda a forma da gente enfrentar esses problemas. Quanto mais a pessoa vai entendendo, ela vai se fortalecendo, aí os problemas vão sendo menores diante do entendimento da pessoa. Os problemas, não pense que não vai vir problema. Se quem pensar isso, vai sofrer. Os problemas continuam vindo, porém, o irmão tem uma capacidade, uma estrutura para enfrentar esses problemas de outra forma, com um novo entendimento, na árvore da vida, dominando esse jardim, dominando o seu interior, assumindo as suas próprias responsabilidades, não esperando as soluções e culpando o externo, olhando para você e assumindo suas responsabilidades. Esses problemas continuam vindo, mas o irmão
com capacidade de enfrentar ele maravilhosamente bem, acessando o céu, na árvore da vida. É assim, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. A gente está falando aqui assim, você preferiu o outro, irmão, que é o bem, né? Agora a irmã Creuza falou, o irmão fez a pergunta em cima aí. Isso aqui são exemplos bem fáceis, né? Por exemplo, você na fila de um banco, dentro de um ônibus, na fila da refeição, num casamento ali na hora do buffet, tudo você abençoa quando você cede. Tudo onde você cede, você abençoa. Então, a mente de um abençoador, irmãos, ele está sempre procurando com quem comer, não o que comer. Ele está sempre procurando com quem multiplicar e não receber. Então, essa é a grande diferença. Então, como que você vai ver o bem que é o bem da árvore da vida? É quando você cede o seu lugar em favor do outro. Aí você vai ver o que é o bem em favor da vida. Ainda que a pessoa não mereça, você fala assim, não, ele não merece, mas eu não estou aqui por mérito, não é? Eu também não merecia, eu fui salvo. E aí você salva aquela condição, aquela situação da pessoa, porque você entende o quanto você já foi abençoado. E se você entender o quanto você foi abençoado, você está aqui na condição de ajudar os demais, de abençoar os demais, de ser uma bênção na sua família, uma bênção na sua casa, uma bênção no seu casamento, uma bênção no seu trabalho. Então, essa condição de vida que vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Não fiquem apenas olhando para o poder de Deus, mas que conheçam a Deus na sua natureza e na sua essência. Quando Deus se for revelado por intermédio das nossas ações, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, então essas pessoas conheceram a Deus através de nós. Amém? Amém. Amém. São questões simples, irmão, do dia a dia, não é nada extraordinário, não, que você tem que fazer aí, revolução e tal, não, a revolução ela é dentro de você e ela começa a partir da sua convivência ali, dos seus familiares, na sua empresa, é isso que Deus quer. Você é um micro-organismo dentro de um sistema, você não vai mudar o sistema, você é o que vai mudar os micro-organismos que estão próximos de você. Então, cada micro-organismo que receber essa instrução, essa informação, esse entendimento, ele muda um outro micro-organismo, que muda um outro, e vai se tornando uma célula maior, 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 e ela vai crescendo esse entendimento, vai sendo multiplicado, e agora não vai ficar só em Jerusalém, mas é em Jerusalém, na Judéia, e os confins da terra. É dessa forma que vai crescendo esse entendimento, dessa forma que vai sendo estabelecida essa graça, né, de Deus. É por intermédio de ser revelado, ser levado de ponto a ponto, de pessoa a pessoa. Então, você querer mudar o mundo inteiro, você não consegue, mas muda o seu mundo, que você já está fazendo muita coisa já. Muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de entender, e você já vai estar fazendo grande coisa, porque isso vai influenciar outras pessoas, vai influenciar o filho, a esposa influencia o marido, que influencia a empregada, o empregado, o patrão, a patroa, e vai sendo uma influência que vai sendo transmitida de pessoa em pessoa. É desse jeito que Deus age, tá, irmãos? É por intermédio de um entendimento que é levado de pessoa em pessoa. Tá aí, a minha parte eu termino aqui agora também. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente vai dar uns 5 minutinhos aí. É isso que transforma o mundo, né? Essa transformação dentro de nós. Amém? Então, vamos finalizar então, irmãos? Cada um deu o seu bom dia aí, e uma ótima semana para todos, que iniciou hoje. Uma semana de primeira começa no domingo, né, irmão? Senão na segunda. Senão ela se torna semana de segunda. Beijo, irmão. Graça e paz. Bom dia, bom almoço para todos. Maravilhoso começo de semana. Bora abençoar. Bora assumir cada um a sua responsabilidade. Assuma cada um a sua responsabilidade, que já estão fazendo bastante. Amém? Nós somos culpados, mas somos responsáveis. Então tá bom. Graça e paz a todos. Um grande abraço para o irmão Paulo, irmã Clarice, irmã Cileide, irmã Creuza, Sérgio Douglas, Donata,
Ademir Gregório. Um grande abraço para vocês e todas as pessoas que posteriormente estarão ouvindo, vendo esse vídeo aí. Um grande abraço aí para vocês todos. Estamos juntos como família. Nós amamos estar aqui com vocês e amamos vocês também. Graça e paz. Melhor domingo para todos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak